Bom dia, queridos meninos e meninas queridos do meu coração, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de história, sobre o início da colonização no Brasil. Então, nós já vimos nas outras aulas como os portugueses chegaram aqui no Brasil, não é? Quando isso aconteceu. Agora vocês já assistiram aos vídeos que eu deixei aí para assistir. Então vamos assistir esse daqui, o início da colonização no Brasil. É o capítulo 3 do livro, na página 28. Então, a primeira riqueza do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e depararam com os indígenas e começaram a colonizar, eles ficaram encantados com o pau-brasil. E então começaram a explorar o pau-brasil, a pegar o pau-brasil que tinha aqui no Brasil e levar lá para Portugal. Então havia uma grande quantidade dessa árvore e os índios chamavam essa de árvore vermelha. Olha por quê? Porque ela é avermelhada, ela solta uma tinta avermelhada. E aqui, olha, só por curiosidade, eu coloquei um pau-brasil. Esse pau-brasil está no nosso Parque das Águas, viu? Não é da época de Pedro Álvares Cabral, dos indígenas da colonização, não. Ela foi plantada aqui em São Lourenço há alguns anos atrás. Os indígenas, eles gostavam muito do pau-brasil, usavam para quê? Essa tinta que tinha, eles pintavam o corpo, tingiam as penas para os enfeites deles e faziam arcos e flechas com a madeira. Sem contar que usavam os gravetos também, coisas assim. Já os portugueses, eles usavam a tinta para tingir os tecidos. E a madeira era para a produção de móveis e para a construção de navios. Então, por isso que os portugueses se encantaram muito com essa madeira. E pediam, e pegavam aqui do Brasil e levavam para Portugal. Não pediam não, viu gente? Isso não era pedido. Eles simplesmente se achavam donos do território, não queriam nem saber que os indígenas estavam aqui antes e começaram a pegar tudo. Tanto que a quantidade de pau-brasil que existia antes não é nem de longe o que tem hoje. Antes no Brasil todo encontrava pau-brasil. Agora não, é muito pouco. Olha só, a extração do pau-brasil era feita pelos indígenas. Como que os portugueses conseguiam isso? Eles, através do escambo, que era a troca de mercadorias pelo trabalho. Então, os indígenas ficaram encantados com as coisas que brilhavam, espelhinhos, pentes, foices, pás, machadinhos, coisas que eles não conheciam, né? Tecidos. Então eles ficaram encantados com isso. Aí os portugueses combinaram com eles pegavam o pau-brasil, iam para a mata, cortavam a árvore, as árvores, levavam para os portugueses até lá no litoral, nos navios, e os navios levavam embora para Portugal. E eles, em troca, ganhavam espelhinho, enxadinha, coisas assim. E com o passar do tempo, os indígenas eles se revoltaram e não aceitavam mais esses combos. Na verdade, eles não queriam nem mais que os portugueses tirassem o pau-brasil aqui do Brasil. Porque eles viram que a floresta foi ficando devastada e isso prejudica na questão da saúde deles, na questão dos animais, que a floresta ia ficando com poucas árvores, os animais não estavam mais ali. E os índios precisam dos animais na floresta para poder caçar e se alimentar. Então os índios começaram a se revoltar. E aí, como eles não aceitavam mais trabalhar pela troca, né, pelo escambo, os portugueses começaram a fazer os indígenas de escravos. E teve guerras, né? Muitos indígenas morreram, muitos ficaram doentes e muitos foram feitos de escravos. Aí, por conta do pau-brasil,
o nosso país foi ficando muito famoso na Europa. E não tinha essas leis que a gente tem hoje. Então, os portugueses se achavam donos do nosso território, né? E os espanhóis e os holandeses, que também faziam parte daquelas grandes navegações, começaram a querer invadir o Brasil e a roubar o Brasil. Então, o rei de Portugal, que era quem mandava aqui no Brasil, ele resolveu que ia colonizar realmente o Brasil. Então, essa colonização foi feita para evitar a invasão dos franceses e dos holandeses. Porque o que a gente tinha aqui era muito valorizado na Europa. E aí eles começaram então com a produção de cana-de-açúcar. Ele escolheu a cana-de-açúcar, que era um produto muito valorizado na Europa também, que eles usavam demais lá. Então ele sabia que plantando aqui, tendo aqui, seria uma boa mercadoria para vender na Europa e ele ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Então, aqui ficou errado. Martim Afonso de Souza, não é Martina não, tá, gente? É que eu escrevi errado, agora que eu vi. Martim Afonso de Souza, ele foi mandado aqui para o Brasil em 1530, quer dizer, 30 anos depois do Brasil ter sido oficialmente descoberto pelos portugueses. E no navio dele, além de pessoas, ele trouxe várias mudas de cana-de-açúcar. Só lembrando, tá? Aqui ficou Martina, mas é Martim, tá? O primeiro engenho, a gente vai ver que engenho eram as fazendas, né, com a produção de cana-de-açúcar. O primeiro engenho no Brasil foi feito em São Vicente, que é no litoral do estado de São Paulo, que hoje é o estado de São Paulo. Na época não existia o estado de São Paulo, tá, gente? Mas aí eles viram que o clima, que a vegetação, que a terra não era muito propícia para isso. Então, o engenho de cana-de-açúcar, a grande produção de cana-de-açúcar, foi para o Nordeste do Brasil. E como que se cultivava a cana-de-açúcar naqueles engenhos? Hoje em dia, gente, ainda tem grandes e grandes plantações de cana-de-açúcar, mas é tudo, tem máquinas, né? Tudo industrializado, antes não. E essa plantação, esse cultivo da cana-de-açúcar era feito pelos escravos. Esses escravos tinham os indígenas, mas tinham também os africanos, que eram sequestrados lá na África e trazidos para cá para trabalhar como escravos, sem direito a receber nada por isso. Então eles, com as enxadas deles, eles iam arando, com os arados, eles iam arando, cortavam todo. Primeiro eles cortavam a floresta, derrubavam a mata para poder fazer plantação. E depois eles cultivavam a terra, né? Preparavam a terra para receber a muda da cana-de-açúcar. E com um ano depois dessa plantação, a cana já estava pronta para colher. E olha só, esses negros, eles trabalhavam de forma escrava. Se vocês olharem, tem aqui, olha, uns homens brancos, que eles eram os capatazes que ficavam vigiando para ver se os negros estavam trabalhando direitinho. Eles não tinham direito a nada, na verdade, né? Então eles ficavam vigiando os escravos. Se o negro estivesse cansado, parava, alguma coisa, eles iam lá e batiam, sabe? O negro, nossa, ele era muito maltratado. Os escravos eram assim, muito, mas muito maltratados mesmo. E aqui a gente vê, já fazendo a colheita, né? Com crianças, mulheres. E esses daqui são os homens ricos, os donos da fazenda, os senhores de engenho. Tudo na elegância deles. Bom, depois que eles colhiam a cana, essa cana ia para a casa da moenda, que era para espremer a cana, para tirar aquele caldo. A gente vê na rua hoje, né? Para tirar o caldo da cana, para tomar o caldo da cana, mas é com uma máquina. Aí não, era tudo com os negros que faziam. Olha. Aqui punha cana e eles iam rodando, isso ia rodando e ia espremendo a cana. Esse caldo que saía
ele era levado para as fornalhas para ser cozido e transformado em melado. Então aqui era tudo muito quente, muito perigoso, muitos se machucavam ou morriam com esse melado fervendo que se caía em cima deles. E o lugar era muito quente, né? Para poder ter esse calor todo para cozinhar o caldo. Aí depois que esse melaço era feito, ele vinha para a casa do purgar. Ele era colocado em formas de barro para secar no sol. Olha só, essas formas aqui, tá vendo? Então o melado era derrubado aqui, isso aqui era um funil, aqui eram as formas, para que ele fosse, para depois ir secar no sol. E virava esses torrões aqui de açúcar, que eram chamados de pães de açúcar. Então depois que eles ficaram alguns dias no sol, eles ficavam duros, ressecavam, né? É a rapadura, gente, ó, a gente olhar bem é a rapadura. Eles ficavam ressecados, ficavam duros e podiam ser desenformados. E depois de desenformados, eles eram embalados e viajavam para a Europa, para ser vendido lá na Europa. Agora, olha só uma curiosidade. Vocês conhecem isso daqui? Quem sabe o nome disso aqui? É o Morro do Pão de Açúcar, olha. Esse aqui, lá no Rio de Janeiro, que tem um bondinho. Não sei se alguém já foi. Eu já fui, mas não sei se vocês já foram, mas com certeza já viram em filme, em televisão, na internet, né? Sabe por que ele recebe esse nome de Pão de Açúcar? Por conta dos pães de açúcar lá da época da colonização. Depois que aquele melaço ia para a forma, né? Ia para o sol e tirava quando ele ficava duro nesse formato. Olha, vê se não parece. Olha aqui. A forma e o pão de açúcar. Legal, né? E aqui é o funcionamento do engenho. Essa daqui é a Casa Grande. A Casa Grande onde vivia o dono de engenho, o senhor do engenho, o fazendeiro rico, que era dono disso tudo aqui. Aí aqui viviam ele e a família dele. E alguns escravos que viviam dentro da Casa Grande para servi-los, que para limpar a casa, fazer comida, cuidar da área. Então esses escravos também, alguns escravos também moravam aqui. Porque a maioria dos escravos, olha, morava aqui, na senzala, que era um barracão grande, onde todos moravam juntos ali, não tinha parede, não tinha divisório, não tinha nada. Lembrando que nessa época não existia banheiro, era tudo ali, gente. Tudo uma bagunça, eles recebiam uma comida deles que era uma coisa horrorosa ali, dormiam ali, era tudo aqui, tá? Aqui, olha, deixa eu procurar para você, sempre tinha uma capelinha, porque como vocês viram no vídeo, os padres jesuítas ajudaram a catequizar, né, a colonizar o Brasil. Então, o nosso país, a origem dele é católica por conta desses padres na época da nossa colonização. Hoje em dia já não é tanto mais assim, porque antigamente todo mundo era católico, hoje não. Bom, aqui tem a moenda, ó, sempre perto de um curso d'água, para a água ajudar a mover o moinho, tá? Então aqui a moenda, olha, aqui tá aumentado, os escravos moendo a cana para tirar o caldo. Daqui ele ia para cozinhar, aqui olha, a casa de cozinhar, a cozinha do açúcar, tudo perto aqui. Daqui eles já iam para aquelas formas de madeira ou de barro, né? Formas de barro, para ficar no sol e depois virar os pães de açúcar. Então, esse daqui era uma vida no dia a dia de um engenho de cana. Muitos animais, olha aqui o pessoal plantando, colhendo a cana. Eles tinham porcos, né? Os chiqueiros, os estábulos, para poder manter os animais que trabalhavam na fazenda também. Os porcos também serviam de alimentos, as galinhas, certo? Então, essa é a aula de hoje.
Agora vocês vão para as atividades no livro, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus.